Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inicialmente eu quero expressar a minha gratidão ao Senhor pelo privilégio de poder, mais uma vez, me colocar nas suas mãos para que Ele se instrumentalize da minha vida para a proclamação do seu santo e poderoso Evangelho. Creio que não há missão mais gloriosa do que a de pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele vai dizer que nós somos embaixadores de Deus. E Deus, por nosso intermédio, exorta, convoca os homens ao arrependimento. Então, é uma missão magnífica se colocar diante de Deus como embaixador para a proclamação da sua palavra. Em segundo lugar, eu quero agradecer a liderança desta igreja, na pessoa do pastor Rony, do irmão Jânio, que fez o contato, me convidando para que eu aqui estivesse para dar uma palavra nesta noite, neste culto de oração, no qual os irmãos se reúnem para orar, para buscar o Senhor, colocar diante do Senhor as suas vidas, a vida dos seus familiares. Então eu quero agradecer de todo o coração a confiança depositada em mim para subir a este púlpito que zela pela fidelidade na exposição da palavra de Deus. Fico muito honrado e muito grato à liderança desta igreja, na pessoa do pastor Rony, um amigo desde os tempos do Colégio Pio XI, não é? Onde estudamos, e nosso querido irmão Jânio, que também me fez este contato. E trago também da parte do pastor Calvino, que é o nosso pastor ali na Igreja Presbiteriana Central, um abraço para esta igreja na pessoa do pastor Rony. Meus irmãos, assentados como os irmãos estão, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, nós leremos apenas o versículo 17. Nesta noite nós queremos abordar alguns aspectos relacionados à oração na vida do crente, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista comunitário. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo, pela ação do Espírito Santo que estava nele e sobre ele, supervisionando a redação inspirada da palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos traz a seguinte exortação: orai sem cessar. Vamos todos a uma repetir este versículo, vamos ler. Orai sem cessar. Meus irmãos, eu gostaria de começar esta exposição nesta noite, subordinada ao tema que me foi proposto da oração, sinalizando para o fato de que a oração na vida do crente, na vida tanto pessoal como na vida familiar, na família da aliança que é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual o Senhor entregou a sua vida na cruz do Calvário quando derramou o seu sangue, e na qual o Espírito Santo veio habitar como penhor da herança, como o selo da redenção. A oração, meus irmãos, ela não é uma opção. A oração não é uma alternativa dentre outras tantas que são colocadas diante do crente para que o crente dela se utilize de conformidade com o exercício da sua vontade, do seu arbítrio, do seu querer. A oração, repetindo, ela não é uma opção. Ela não é uma alternativa que Deus coloca diante do crente, diante da igreja, para que o crente responda sim ou não de conformidade com
o seu entendimento, de conformidade com a sua imaginação, de conformidade com as suas convicções pessoais. Pelo contrário, à luz de toda a Escritura Sagrada, e em particular deste texto, escrito primariamente pelo Espírito Santo, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, a oração, ela é um imperativo da graça, ela é um mandamento, ela é uma ordenança do Senhor. E sendo um imperativo da graça, sendo uma ordenança, sendo um mandamento, sendo algo que está no centro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, quando nós, como igreja, nós não oramos, nós não fazemos da oração uma prioridade na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida eclesiástica, nós estamos pecando contra Deus. Nós estamos quebrando uma ordenança, nós estamos quebrando um mandamento, nós estamos agindo em desconformidade com aquilo que o Senhor estabeleceu de maneira nítida, clara e explícita na sua palavra. Lá no livro de 1 Samuel, no momento de profunda instabilidade espiritual vivida pelo povo de Deus, o povo de Deus estava vivendo um momento de instabilidade, mais um dentre os muitos que nos são relatados no Antigo Testamento. E Deus levanta o profeta Samuel, um homem cuja vida era tão íntegra, tão piedosa, tão consagrada ao Senhor, que a Escritura diz que nenhuma das suas palavras, nenhuma delas caiu por terra. Havia autenticidade na vida daquele homem, a ponto de ele chegar para o povo, em obediência ao chamado do Senhor, e confrontando o povo no seu pecado, na sua rebelião, na sua desobediência. Ele confronta o povo e ele diz: olha, diante de vocês está a decisão que vocês devem tomar. Se o Senhor é Deus, se o Senhor Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que se revelou de forma graciosa, sobrenatural, soberana, o Deus que se deu a conhecer como o Deus redentor, que tirou este povo da terra do Egito, lá da escravidão, e se revelou a ele e constituiu esse povo como um povo particular seu. Se esse Deus do pacto é verdadeiramente Deus, segui-o, servi-o de todo o vosso coração, com toda a vossa integridade. Mas se Baal é Deus, este Baal que é fruto da imaginação humana, que é expressão da idolatria humana, desse coração humano que é uma permanente fábrica de ídolos, se Baal é Deus, seguiu. Contudo, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E Samuel diz assim: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês, deixando de interceder por vocês, e de vos ensinar todo o caminho, toda a justiça, todo o direito, toda a verdade de Deus. Quando Samuel diz: longe de mim pecar contra o meu Senhor, deixando de orar por vocês, estava ratificado este princípio, este fundamento, de que verdadeiramente a oração, ela é um mandamento. E se o Senhor é Deus, e Ele é verdadeiramente Deus, e se Ele rege a história e tem todo o poder nas suas mãos, e se Ele é o Senhor da igreja, e Ele nos ordena pelo Espírito Santo, pela instrumentalidade de Paulo, que nós devemos orar sem cessar, que nós devemos ter uma vida marcada por um compromisso inarredável com a oração, que nós, de forma humilde, obediente, reverente, possamos nos curvar diante da palavra do Senhor, com esta consciência que o Senhor quer que nós oremos, porque a oração é um mandamento, é uma ordenança e é um imperativo da graça.
A criança que desde muito cedo aprenda já a orar. Que o adolescente coloque a oração como uma meta e uma prioridade na sua vida. Que os pais também tomem o princípio da oração como uma marca caracterizadora das suas famílias. Que a igreja, na sua coletividade, na sua dimensão comunitária, também ponha a oração como um alvo, uma meta, um objetivo indesviável, porque o Senhor nos ordena na sua palavra: orai sem cessar. E meus irmãos, os motivos são os mais variados. Orar pelas nossas famílias, hoje tão violentamente atacadas. Orar pelas nossas igrejas, que também sofrem neste tempo de desconstrução, de guerra cultural, uma oposição nunca vista na história do cristianismo. Orar pelas nossas lideranças, pelas nossas autoridades, aquelas sobre cujos ombros pesa a responsabilidade estabelecida por Deus para governar de conformidade com os preceitos, com as orientações que emanam da palavra de Deus. Eu trabalho ali na Universidade Federal de Campina Grande como professor lá da Unidade Acadêmica de Letras, e diariamente nós estamos nos deparando com jovens, com adolescentes, cada vez mais angustiados, depressivos, com um profundo vazio espiritual na alma, outros com pensamentos suicidas, bombardeados cotidianamente com ideologias, com filosofias, com concepções de mundo diametralmente opostas àquelas que emanam da palavra de Deus. E nós temos a compreensão de que, para enfrentarmos uma conjuntura adversa como essa, além de estarmos firmados nesta rocha inabalável que é a palavra de Deus, nós precisamos orar sem cessar, porque a oração, ela é um mandamento, a oração é uma ordenança, a oração, ela é um imperativo da graça, é uma expressão clara e viva da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Assim como Samuel disse ao povo, aos nossos irmãos da antiga aliança: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de colocar a oração como uma prioridade, como algo absolutamente central na nossa vida, como o ar que respiramos e do qual nós não podemos abrir mão, sem o qual nós não podemos viver, quando nós deixamos de orar sem cessar, de ter uma vida marcada por uma atitude de permanente submissão à vontade de Deus mediante a oração, nós estamos pecando. Não é algo de só menos importância, porque, como dissemos, a oração, ela não é alternativa, a oração não é opção, a oração não é algo que Deus coloca diante de nós para que nós possamos decidir se nós queremos viver em oração ou não. Pelo contrário, é uma convocação, é um mandamento. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim, diz o Senhor, e eu responder-te-ei, te anunciarei coisas grandes e firmes, que tu ainda não sabes, que tu ainda não conheces. Nós temos na palavra de Deus inúmeras promessas, inúmeras ordenanças para que nós busquemos o Senhor em oração. A história da igreja, tanto revelada na Escritura Sagrada, como na história, está abarrotada de circunstâncias nas quais poderosos avivamentos foram soprados pelo Espírito Santo de Deus. Missionários foram enviados, espalhados pelo mundo para a proclamação da verdade do Evangelho, porque pessoas dobraram os seus joelhos, porque pessoas reconheceram que a oração
ela é um mandamento do Senhor e, como tal, ela deve ser uma prática recorrente na vida do crente e na vida da igreja. Que assim seja na nossa vida, na vida desta amada igreja Brasil para Cristo aqui deste bairro, que há 15 anos, conforme o pastor me dizia, está sob a liderança dele, proclamando o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e andando de joelhos, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, além de a oração ela ser mandamento, ordenança, imperativo, expressão viva da vontade do Deus único, vivo, verdadeiro e soberano, a oração na vida do crente, tanto na sua dimensão individual, como nesta dimensão comunitária, como o corpo de Cristo, a oração também é um dos mais preciosos meios de graça que Deus disponibilizou para a igreja, para que ela possa viver uma fé viva, frutífera, operosa, que glorifica o nome do Senhor. Nós temos meios de graça. Os teólogos costumam conceituar meios de graça como a própria expressão sinaliza, como meios através dos quais Deus comunica, Deus dispensa, Deus derrama, Deus concede a sua graça à igreja, para que a igreja possa viver a vida de Cristo na sua plenitude. Nós normalmente conceituamos graça como sendo um favor não merecido. Isto é um conceito clássico, absolutamente correto, sem nenhum reparo. Mas um saudoso pastor Ismael Feijó de Melo, que foi pastor durante alguns anos da Igreja Presbiteriana de Campina Grande, ele costumava fazer um acréscimo, não porque esta definição primeira fosse insuficiente ou tivesse alguma lacuna, ou não desse conta do real sentido do que é graça. Graça é um favor que nós não merecemos, e que Deus nos concede de uma maneira absolutamente livre, vindo até nós, já que nós tínhamos absoluta incapacidade de irmos até Ele. Isto é graça. Graça foi Deus indo à procura de um homem rebelde, endurecido, cheio de justiça própria, como o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, indo perseguir os irmãos e aprisioná-los e até matá-los, como ele fez, consentindo na morte pública de Estevão. Graça é aquela luz que brilhou do céu fulgurantemente, cegando-o, jogando-o por terra, humilhando-o, fazendo-o reconhecer que ele nada era senão um pecador miserável, condenado, caminhando para a perdição eterna. Mas a graça veio até ele e o arrancou da condição em que ele estava, fazendo dele o mais extraordinário evangelista, timoneiro, bandeirante do cristianismo. Isto é expressão da graça de Deus. Mas o pastor Feijó dizia: graça é um favor que nós não merecemos, mas sem o qual nós não podemos viver. Veja, graça é um favor que nós não merecemos, mas sem o qual nós não podemos viver. Voltando para o texto e pensando na oração como um meio de graça, enquanto meio de graça, a oração é uma graciosa concessão que Deus nos concede, e sem a qual concessão, que é o meio de graça, que é a oração, nós não podemos viver. Nós não podemos ter poder para resistir às pressões internas que brotam da nossa própria natureza regenerada, mas ainda não glorificada.
Nós já fomos regenerados, já recebemos uma nova natureza, nascemos de novo, somos filhos de Deus, já fomos adotados na família de Deus, somos filhos, já fomos justificados, no sentido de que a justiça de Cristo já foi imputada a nós, e agora nenhuma condenação mais há contra nós, diante do tribunal de Deus. Deus nos vê como justos, como justificados, como absolvidos, como se nem pecado houvéssemos cometido. Estamos sendo santificados dia a dia, mas não fomos glorificados ainda, o que somente ocorrerá quando Cristo voltar e transformar os corpos dos que vivos estiverem, fazendo-os semelhantes ao dele, ou quando ele ressuscitar aqueles que partiram e operar de igual maneira miraculosa, para que nós estejamos para sempre com o Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, neste mundo caído, lutando contra a carne, lutando contra o mundo, lutando contra o diabo, nós vamos carecer da graça de Deus, deste favor não merecido, mas sem o qual nós não podemos viver. E um dos meios através dos quais esta graça nos chega, capacitando-nos para uma vida de contínua vitória sobre o pecado, é a oração. A pregação da palavra de Deus é o mais excelente meio de graça, porque por meio dela a instrução sobre todas as coisas. Se eu quero saber como devo adorar a Deus, as Escrituras, mediante o claro e reto ensino, elas me darão esta orientação. Se eu quero saber como devo orar, de conformidade com os parâmetros, as balizas, os preceitos estabelecidos pelo próprio Deus, as Escrituras me dão este parâmetro, esta base. Então, a pregação é um excelente e glorioso meio de graça. Este ajuntamento solene que nós estamos vivenciando aqui agora, quando você, depois de um dia de trabalho, estafante em muitos aspectos, depois de um dia de luta pela sobrevivência, depois de um dia de cansaço, você chegou em casa, você veio para cá para se reunir com o povo de Deus, para participar deste ajuntamento solene, onde a palavra vai ser pregada, cânticos vão ser entoados, orações serão feitas. Este momento de ajuntamento solene é um meio de graça precioso que Deus nos concede para que a nossa vida espiritual se desenvolva, cresça, frutifique e traga glória para o nome do Senhor. Isso é tão precioso que o autor da carta aos Hebreus, ele disse que nós não devemos deixar de nos congregar, como outros já estavam fazendo lá no primeiro século. Então, dentre os meios de graça, a pregação num ponto elevado, o ajuntamento solene, a participação nos sacramentos estabelecidos pelo Senhor. Quando nós tomamos do pão e do vinho, nós também experimentamos a manifestação da graça de Deus. E dentre eles, a oração, ela é um meio de graça que Deus nos concede à igreja, concede a cada crente individualmente, concede à igreja na sua dimensão coletiva, através do qual Ele nos fortalece, Ele nos capacita, Ele nos dá os seus dons e os seus talentos, Ele nos dá o de que necessitamos para podermos viver uma vida que glorifica o seu nome, uma vida que verdadeiramente comunica aos homens que nós somos arrancados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, meus irmãos, a oração é um meio de graça excelente. Sendo uma ordenança e um mandamento, é também um meio de graça excelente. E quando nós deliberadamente, voluntariamente, permitimos que as lutas da vida, as angústias da vida, as perplexidades da vida, as provações, as circunstâncias várias que Deus na sua providência ordena,
que venham sobre nós, porque nós, como crentes em Cristo, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em coisas casuais, nós cremos que há um Deus que governa todas as coisas de conformidade com o conselho da sua boa, perfeita e agradável vontade. Cremos num Deus que executa a sua providência no universo, inclusive na vida dos homens, sobretudo na vida dos seus servos, na vida da sua igreja. Então, quando nos vem a provação, quando nos vem a aflição, quando nos vem a enfermidade, quando nos vem a instabilidade financeira, quando nos vem a dúvida, quando nos vem todas essas realidades que se levantam contra nós, é num momento como esse que nós devemos, no Senhor, nos levantarmos e nos apropriarmos do meio de graça da oração que Deus nos concede, para que por meio dela nós experimentemos da sua graça, do seu poder e da sua contínua vitória nas nossas vidas. A oração, ela é um glorioso, um precioso, bendito meio de graça, do qual nós não podemos abrir mão na nossa vida. Se em primeiro lugar a oração é um mandamento, a oração é uma ordenança, a oração é um imperativo da graça: orai sem cessar. Se em segundo lugar a oração é um meio de graça, assim como a pregação do Evangelho, assim como o ajuntamento solene, quando nós somos convocados por Deus para lhe prestar um culto, e nós atendemos de bom grado, e reverentemente subimos ao lugar de culto como este, em que estamos aqui, para recebermos a palavra de Deus, sendo a oração este excelente meio de graça. Em terceiro lugar, meus irmãos, a oração, ela é um meio através do qual o Deus que pré-ordena os fins, Ele também pré-ordena os meios. Existem doutrinas nas Escrituras Sagradas que são difíceis de serem assimiladas pela nossa mente limitada e finita, mas nem por isso elas são menos verdadeiras, nem por isso elas são menos procedentes de Deus e consequentemente dignas de serem cridas, obedecidas por nós. São difíceis, não há a menor dúvida, mas são bíblicas, estão nas Escrituras Sagradas. Há alguns anos foi feita uma pesquisa entre grandes teólogos de diferentes tradições, da tradição reformada, da tradição carismática, teólogos das mais variadas tradições bíblicas, e lhes foi feita a seguinte pergunta. O norte da pesquisa era o seguinte: qual era, dentre as muitas doutrinas que há nas Escrituras Sagradas, quais eram aquelas que ofereciam um maior grau de dificuldade para serem assimiladas pela mente humana? E algumas respostas recaíram, por exemplo, a doutrina da Trindade. A Bíblia claramente ensina que há um só Deus, não são três deuses, não é um Deus que ora é Pai, ora é Filho, ora é Espírito Santo, não. É um só Deus, mas que subsiste eternamente, gloriosamente, em três pessoas, que são interdependentes e ao mesmo tempo distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é uma verdade bíblica, mas não é uma verdade facilmente compreendida pela finita, limitada pequenez da mente humana. Uma outra doutrina que surgiu naquela enquete, naquela pesquisa, foi a doutrina das duas naturezas de Cristo presentes numa só pessoa. Cristo como uma só pessoa, mas na qual há uma natureza humana e uma natureza divina. Cristo como sendo totalmente homem e sendo totalmente Deus. Não era um Deus disfarçado de homem, nem um homem disfarçado de Deus, como escreveu certa feita John Stott.
essas foram algumas doutrinas citadas. Outros fizeram referências ao processo utilizado por Deus para presidir o processo de escrituração da revelação. Como o Espírito Santo se apropriou da mente, do coração, da pena, das palavras, dos pensamentos daqueles 40 homens que ao longo de mais de 1000 anos escreveram esta fantástica, gloriosa e bendita biblioteca de 66 livros que constituem as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Mas houve um tema, uma doutrina ou um assunto que parece ter ganhado destaque: a relação entre a soberania de Deus de um lado e a responsabilidade de Deus do outro. São duas verdades bíblicas, são duas verdades clarissimamente ensinadas na palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que Deus é absolutamente soberano sobre todas as coisas, que Deus é o Deus que decreta todas as coisas e sabe o fim antes do começo, o Deus que na eternidade pré-ordenou tudo quanto há de acontecer para o seu louvor, para a sua glória. E ao mesmo tempo a Escritura diz que os homens, eles são absolutamente responsáveis por tudo quanto fazem, visto que não são robôs, autômatos, mas seres morais e absolutamente responsáveis por aquilo que fazem, por aquilo que deixam de fazer. Pensando estas duas verdades, a soberania de Deus de um lado e a responsabilidade de Deus do outro, e em meio a estas duas verdades que são igualmente bíblicas, e pensando a relação delas com a doutrina da oração, a palavra de Deus nos deixa claro que esse nosso Deus que é soberano, Ele pré-ordenou todas as coisas na eternidade. Ao mesmo tempo, o Deus que pré-ordena os fins, é o Deus que pré-ordena os meios de que Ele vai se utilizar para o atingimento dos fins que Ele mesmo estabeleceu. Então, quando nós oramos, nós não oramos para mudar a vontade de Deus. Quando nós oramos, nós não oramos para que Deus altere os seus propósitos, os seus decretos, aquilo que Ele já estabeleceu na eternidade de modo absolutamente santo, reto, justo, bom, agradável e compatível com a sua santa natureza. Quando nós oramos, nós estamos valendo-nos dos meios de que Deus se utilizou para o cumprimento dos fins que Ele mesmo estabeleceu na eternidade. De modo que quando nós oramos, nós precisamos ter esta compreensão. Eu oro não para mudar a Deus, mas para que a minha vontade se amolde completamente à vontade de Deus, e aquilo que Ele já pré-ordenou como fim último possa ser vivenciado pela instrumentalidade daquilo que Ele estabeleceu como um meio para atingir os seus fins. Se não, vejamos, a palavra de Deus nos diz que a fé salvadora, ela vem ao coração do homem pela pregação do Evangelho. Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação. Deus pré-ordena salvar pecadores caídos, mortos em delitos e em pecados, pecadores que estão completamente inabilitados para responder à graça de Deus por causa da dureza do coração que há neles. Mas o Deus pré-ordenou nas Escrituras que o meio através do qual Ele vai gerar vida nesses corações mortos é a pregação da palavra de Deus. Então, quando nós nos levantamos para pregar a palavra de Deus, nós estamos pregando para pessoas que estão mortas em delitos e em pecados, pessoas que estão completamente alienadas de Deus,
pessoas que estão completamente inabilitadas, incapacitadas para ouvir a pregação, para entender a pregação e para responder à pregação, mas somos instruídos na palavra de Deus que o meio através do qual Deus vai quebrar a dureza dos corações e conceder vida a mortos é pela pregação. Então nós não questionamos ao Senhor, nós nos levantamos e pregamos, crendo que o Deus que pré-ordena os fins, pré-ordena os meios, e é por essa razão que o Senhor vai acrescentando à igreja a cada dia aqueles a quem Ele vai chamando pelo poder magnífico da pregação do Evangelho. Assim também é com a oração. Deus estabeleceu a oração, meus irmãos, como um meio através do qual Ele cumpre os fins por Ele mesmo estabelecidos na eternidade. Há alguns anos, já faz bastante tempo, um pastor presbiteriano dos Estados Unidos, que penso eu, já dorme no Senhor, Douglas Kelly, ele escreveu um livro cujo título era bastante provocativo. O título do livro era o seguinte: por que orar se Deus já sabe? Por que orar se Deus já sabe? Esse livro, eu creio, está disponível, é de fácil acesso. E o pastor Douglas Kelly vai desenvolver ao longo do livro exatamente este princípio. O princípio da soberania de Deus, que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, que já pré-ordenou todas as coisas, pré-ordenou os fins, mas pré-ordenou também os meios, sendo um deles a oração. De modo que quando eu oro, quando eu me coloco diante de Deus de joelhos, quando eu me humilho na presença do Senhor, eu estou dizendo: Senhor, Tu estabeleceste a oração como um meio através do qual Tu vais realizar os Teus eternos propósitos, e os Teus eternos propósitos são bons, são perfeitos e são agradáveis, porque são a expressão da Tua gloriosa vontade. Essa é uma verdade bíblica, meus irmãos, e isso traz consolo, isso traz serenidade ao nosso coração. O teólogo A.W. Pink, num dos seus livros, penso que é no livro A Soberania de Deus, ele diz que a doutrina da soberania de Deus é a doutrina que traz completa paz, completa segurança ao coração do crente. Porque não é o crente que está no controle das coisas, não são os ímpios que estão no controle das coisas, não é o nosso adversário que está no controle das coisas, não é o acaso que está governando as coisas, mas o Deus único, vivo e verdadeiro, aquele que está sentado no alto e sublime trono, Ele está governando todas as coisas. E por isso nós somos convocados a orar com alegria e confiança nos corações, sabendo que a oração é um meio para que o Deus que pré-ordenou os fins, pré-ordenou o meio da oração, para fazer com que esses fins por Ele mesmo estabelecidos, eles sejam plenamente cumpridos no seu tempo estabelecido por Ele. Mas em quarto lugar, meus irmãos, por que devemos orar? Hoje é um culto de oração. Por que devemos orar? Porque é um mandamento. Por que devemos orar? Porque é uma ordenança. Por que devemos orar? Porque é um imperativo da graça. Por que devemos orar? Porque a oração, como disse, não é uma alternativa, não é uma opção, não é um xizinho que você é chamado para marcar de conformidade com a sua vontade. Não, é Deus que estabeleceu na sua palavra. Por que devemos orar? Porque a oração é um meio de graça que Deus concede à igreja, que Deus concede a mim, que Deus concede a você, para iluminar os nossos olhos, para compreendermos com nitidez a sua revelação, para experimentarmos o poder santificador de Cristo e a nossa união com Ele,
e estarmos vencendo a cada dia o poder do pecado. A oração, em terceiro lugar, é um meio para o atingimento dos fins. E em quarto lugar, meus irmãos, a oração, ela também é uma expressão de amor. A oração é um diálogo que se trava entre o crente e o seu Criador, entre o crente e o seu Redentor, entre o crente e o seu sustentador fiel, entre o crente e aquele que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos aqui casais, casados ou namorados, quem sabe, famílias. Como você imaginaria uma relação de amor destituída de diálogo, destituída de expressões que escancarassem o coração para que o ser amado tomasse conhecimento deste afeto, deste amor? Como você se sentiria se você nunca experimentasse esse diálogo, essas palavras ternas, reveladoras deste amor que rege este relacionamento? Agora pensemos na nossa relação com Deus. Deus nos ama. A Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. A Bíblia diz que Cristo, tendo-os amado, referindo-se aos discípulos, amou-os até o fim. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo como expressão de um amor sem limite, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor, na sua essência. Então, meus irmãos, uma das formas por meio das quais nós expressamos o nosso amor para com o nosso Deus, aquele que nos criou à sua imagem e semelhança, aquele que quando nos viu rebelados, aquele que quando nos viu caídos, mortos, em delitos e em pecados, aquele que quando nos viu caminhando para uma eternidade de perdição eterna, aquele que quando nos viu andando de costas para Ele, em completo desinteresse por Ele, que era esta a nossa vida, veio ao nosso encontro, mediante a pregação do Evangelho, nos alcançou, nos amou, nos aproximou, nos deu arrependimento, nos deu fé, nos uniu a Cristo de uma vez por todas. Agora, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem fome, nem espada, nem altura, nem largura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a oração é um instrumento por meio do qual nós expressamos o nosso amor para com Deus, o nosso afeto para com o nosso Salvador, através da oração. Quando nós negligenciamos esta vida de oração contínua, esta vida de oração permanente, nós nos privamos de expressar diante do Senhor o amor que temos para com Ele, visto que Ele tem um amor grandioso para conosco, a ponto de ter dado seu Filho para morrer em nosso lugar. E por último, meus irmãos, a oração, ela é uma expressão da nossa fraqueza, da nossa completa dependência de Deus. A oração não é para fortes, para capazes. Pelo contrário, quando nós oramos,
quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós reunimos a família para momentos de oração, nós estamos dizendo: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Senhor, eu não tenho, mas Tu és a fonte de toda a riqueza. Senhor, eu não sei, mas Tu és a fonte da sabedoria infinita, que me guia, que me orienta, que me direciona para uma vida que agrada a Tua vontade. Senhor, eu sou dependente de Ti, eu careço da Tua graça, eu não posso dar um só passo, como se canta no hino, pois não posso dar um só passo sem o Teu amparo, meu Jesus Senhor. A oração é uma confissão de impotência. A oração é uma confissão da nossa incapacidade, da nossa completa dependência. A Bíblia está repleta de relatos acerca de homens a quem Deus abençoou, e por terem sido muito abençoados por Deus, em algum momento eles presumiram que eram fortes e capazes. Aqui me vem à memória a história do rei Uzias, relatado no livro das Crônicas, no livro dos Reis. Quando a gente lê a história dos reis de Israel, nós constatamos que Uzias foi um rei próspero. Deus concedeu prosperidade ao povo dele, ao seu povo, pela instrumentalidade do rei Uzias. Uzias foi um rei que cuidou dos mais variados assuntos, questões hídricas, questões de segurança nacional. Foi um rei extraordinário em muitos aspectos. Mas a Bíblia diz que em dado momento o coração do rei se engordou, se ufanou, ele se sentiu grande demais além da conta. Ele não reconheceu de que tudo quanto tinha, tudo quanto era, procedia do Senhor, porque o homem não pode ter nada se do céu não lhe for concedido. E Uzias, na sua arrogância espiritual, ignorou que Deus havia estabelecido de modo muito claro 3 ofícios para serem exercidos no Antigo Testamento: o ofício do rei, que tinha como principal finalidade governar o povo de Deus, tendo como base a Torá, a lei. A primeira tarefa do rei ao assumir o trono era trazer para perto de si a lei do Senhor, para que ele pudesse guiar os seus passos de conformidade com as instruções oriundas da lei. O profeta, que era aquele que Deus levantava para confrontar o povo nos seus pecados e para proclamar a sua palavra, para trazer o seu ensino, para, enfim, anunciar as verdades do Senhor. E o sacerdote, que era aquele que oferecia sacrifícios por si, porque também era pecador carente, e pelo povo. O rei governava, o profeta trazia a palavra de Deus para o povo, e o sacerdote levava as necessidades do povo para Deus. E esses 3 ofícios, no Antigo Testamento, eles eram exercidos de forma distinta, cada um exercia o seu papel. No Novo Testamento, Jesus Cristo é aquele para quem convergem os 3 ofícios. Ele é o profeta supremo, ele é o sumo sacerdote, e ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas Uzias passou os pés pelas mãos, e num ato de rebeldia, ele entra no templo para oferecer sacrifícios que não era da sua competência, e por causa disso Deus o feriu, Deus trouxe sobre ele o seu juízo, porque Uzias engrandeceu-se. O texto deixa claro. No Novo Testamento, na 2ª carta aos Coríntios, Paulo fala de um homem, referindo-se a si mesmo, não sei se na carne, não sei se fora da carne, que foi arrebatado até o 3º céu, e lá ouviu palavras inefáveis, que não é lícito aos homens elas serem referidas. Uma experiência extraordinária que
ele não traduz em palavras nas Escrituras, mas ficamos sabendo que foi uma experiência extraordinária. Mas para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se ufanasse, lhe foi dado um espinho na carne, para que ele reconhecesse que é somente quando somos fracos é que somos fortes. É somente quando somos pequenos que Deus nos faz fazer proezas em nome dEle. A oração é um meio através do qual nós confessamos: Senhor, eu não posso, eu não tenho, eu não sou, Tu podes, Tu tens, Tu és. Meus irmãos, e nestes dias tão difíceis que estamos vivendo, quando de forma silenciosa, mas crescente, o cristianismo vai sendo cada dia mais contestado, hostilizado, rejeitado, de conformidade com aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: se odiaram a mim, odiarão a vocês. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Num momento como esse, de hostilidade crescente, de rejeição explícita da fé cristã, que nós façamos da oração este meio de graça glorioso, esta ordenança maravilhosa, este meio através do qual Deus, que pré-ordena os fins, pré-ordena também os meios. Esta forma de nós expressarmos o nosso amor por Ele e de nós confessarmos que somos carentes e que precisamos dEle e de que sem Ele não somos absolutamente nada. Sem mim, nada podeis fazer. Que o Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações, ao coração de cada um de nós, a começar de mim, que careço tanto da aplicação destas verdades à minha própria vida, e na vida de cada um de vocês, na vida desta igreja como um todo, que a oração seja uma marca caracterizadora desta igreja, para que assim fazendo, nós possamos estar cada dia mais no centro da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus.